A gente recebe aqui nos nossos estúdios o Amarildo Provenci, que é gerente do setor de insumos, também é técnico agrícola, e vai falar para nós um pouco, né, sobre toda essa questão do desenvolvimento das lavouras de soja e algumas de milho aqui também na nossa região de abrangência da cooperativa, uma vez que, né, abrangemos aqui com essa entrevista as nossas outras regiões das quais esse programa vai ao ar. E o Amarildo então vai falar um pouco, né, vai traçar um cenário de desenvolvimento dessas lavouras. Amarildo, né, que análise que você faz, conversando com a área técnica, a partir desse cenário todo climático e desenvolvimento e de como é que foi essa implantação e como é que está, né, esse desenvolvimento das lavouras de soja, na qual o nosso associado coloca muita expectativa. Bom dia. Bom dia, Roger. Bom dia, ouvintes. Você começando a conversar, como você propôs a nós falar sobre alguma coisa de milho também, né? A nossa lavoura de milho esse ano, devido a vários fatores, diminuiu a área. A área de abrangência da Cotriel, ela não tem como atividade principal a cultura do milho, como tem em outras regiões. Uma área pequena, basicamente 70% dessas áreas para fins de silagem, né? E depois uma safrinha em cima delas, que essas silagens você começou a partir ali da última semana de dezembro ser colhidas, né? E ainda tem algumas lavouras de silagem para ser feito e vir com a outra cultura. Algumas áreas delas ainda com milho, para também, ou produção de grão, que ainda tem, se o clima ajudar aí, tem aporte para isso, né? Mas principalmente é soja, safrinha e feijão. Elas foram implantadas todas, a maioria delas após dia 20 de agosto, né? Então aquelas duas últimas semanas de agosto e as duas primeiras semanas de setembro foi praticamente 80% das áreas foram implantadas, né? E a gente teve naquela época bastante chuva, que afetou um pouco a germinação em algumas lavouras, né? E depois o mês de novembro, né, e dezembro, a questão de falta de chuva. Então as lavouras não estão, digamos assim, naquele aporte assim, de altas produtividade de massa verde. Algumas sim, né, mas outras não. E a parte de milho, grão, a maioria desses 30% que eu citei, que 70% é silagem, os 30%, a maioria delas é irrigada. Tem área 15 plumosa irrigada, tem área na região do Salto, na região do Jacuizinho, né? E essas com uma expectativa começando a ser colhida agora, com uma expectativa boa, né, de 150 a 200 sacos por hectare. E aquele restante, aquelas lavouras que não foram irrigadas, como a estiagem pegou as áreas de silagem, pegaram essas lavouras também. Então ela tem uma expectativa em torno de 100, 120 sacos, não mais do que isso. Tá? Então a questão do milho é isso, para você ter uma ideia, assim, para o ouvinte ter uma ideia. A gente tem a Cotriel tem uma área de área de abrangência em torno de 165 mil hectares de culturas de verão. Para ter uma ideia, desses 165 hectares, a gente tem em torno de 7 mil hectares só de milho, uma área bem inexpressiva pela área de atuação que a Cotriel abrange. Falando em soja, nós temos passando por uma estiagem, né? As lavouras foram implantadas, a maioria delas dentro do período recomendado, que inicia-se 20 de outubro até 20 de dezembro. 80% dessas lavouras foram implantadas entre 25 de outubro e 20 de novembro, que é o período ideal na nossa região para a implantação das culturas para a cultura de soja, né? Passaram esse ano, em virtude de laninha, assim, são chuvas muito irregulares. Então desde novembro, dezembro e essa metade de janeiro são chuvas irregulares, pega numa regiãozinha, na outra não pega. Então desde novembro a gente tem focos de falta de chuva, né?
Dezembro intensificou um pouco mais, e agora, depois dos Natal, de 25 de dezembro para frente, aí, mais ainda. Nós temos regiões aí que depois de 25 de dezembro, que faz praticamente 20 dias hoje, que pegou 20, 30 milímetros de chuva. Então a soja está sofrendo a falta de água, o déficit hídrico, né? Outras regiões pouco melhor, mas na média da nossa região de atuação aí, falta chuva, né? Lugar mais, lugar menos. Teve essa última, a gente teve Natal ali com chuvas em uns locais com uma boa quantidade, início de ano também, mas às vezes chovia numa comunidade e na outra não chovia, né? Então aquelas que pegaram chuva, agora essa semana, na terça-feira, teve alguns locais que pegaram chuva, 5, 10, 15, até 30, teve alguns pontos, focos, mais de 30 milímetros, mas é pouco pela déficit que tem de água. A gente está necessitando de chuvas o mais rápido possível, né? A gente está num estágio aí de desenvolvimento vegetativo, uns 25 a 30% em floração, né? E uns 5% em enchimento de grão. Esse período aí de floração e enchimento de grão é fase crítica para a cultura da soja. Então vamos esperar que venham essas chuvas, né? E o produtor consiga restabelecer essa lavoura, voltar com as aplicações, né? A gente está na média até agora em torno de 2 aplicações de fungicida e inseticida. Muito produtor está esperando, que está no time aí de voltar a aplicar, que está entre 15 e 18 dias aí, mas está esperando uma chuva porque a planta está muito debilitada, né? E planta debilitada não absorve, né? Não assimila as aplicações como deveria, e às vezes até pode dar alguma coisa de alguns produtos que são mais agressivos, ter alguma coisa de fito, né? Esperamos sim para frente aí agora nessa final de semana, próxima semana que vem aí, que tenha uma estabilidade um pouco melhor, que venha chover em todas as nossas regiões e restabelece ali o ciclo da soja com as aplicações, com o desenvolvimento que precisa acontecer nesse período. Estamos conversando então com o Amarildo Provenci, que é gerente de insumos e técnico agrícola da cooperativa. Bom, Amarildo, essa semana a gente intensificou nos nossos programas um aviso importante, né? E você inclusive me mostrou um áudio de um associado, né? Que há pessoas que estão se passando pela cooperativa, dizendo que a cooperativa está fazendo, né, recolhimento de embalagens nas propriedades. Queria que você falasse disso, porque há um bom tempo nós já temos o nosso depósito na sede da cooperativa Espumoso, e é importante o produtor saber, né, como é que fica a responsabilidade dele e se é ou não é a Cotriel que está realizando esse trabalho importante, fazer esse esclarecimento nesse horário aí de muita audiência e que o produtor presta bastante atenção também. Roger, tem acontecido aí nos últimos dias, ou últimas semanas, ou 2 semanas, assim, algum relato de produtores vindo nos pedir assim, se a gente está recolhendo embalagens vazias de agrotóxicos nas propriedades, né? E a gente não faz esse recolhimento. A norma das embalagens vazias, isso surgiu uma lei em 1991, né? Que todas as embalagens vazias que fosse consumida pelo produtor, ou defensivos agrícolas que fosse consumida pelo produtor, as embalagens vazias deverão ser devolvidas, né, num ponto, né, que a revenda vender, né, tem que ter um local para receber essas embalagens, né? Então, em 1991, se reuniu as revendas do município de Espumoso e construiu e organizou uma associação, né? A partir de 2012, 2013, em virtude dessa associação estar num local
aonde estava fora do pátio ou da cooperativa ou de outras revendas e ela estava no interior, né? Vândalos começaram a depredar, né? E tentar pegar essas embalagens porque elas podem ser usadas para outros fins. A partir disso, a Cotriel resolveu a construir um posto de recebimento de embalagens vazias, né? E prestar serviços para as revendas que estavam associadas naquele momento na associação. Então foi construída esse posto dentro das estruturas da Cotriel, e a Cotriel presta serviço para essas revendas conveniadas. Existem revendas aqui em Espumoso que não são conveniadas da Cotriel, então eles são responsáveis por receber essas embalagens, né, e mandar para um órgão oficial aí que tem registro para receber essas embalagens, que é o INPEV. Então, dentro da norma, diz assim, qual é a função do produtor? É comprar a embalagem, né? E da empresa que ele comprar, a empresa tem um local para ser feita a devolução. E cabe ao produtor fazer a devolução dentro da estrutura aonde for construída essas embalagens, tá? Então, assim, a Cotriel tem esse posto de recebimento de embalagens vazias, e o produtor faz o uso do defensivo e ele tem 1 ano para fazer essa devolução, né? Então do produtor trazer, né, trazer até o posto. Então a Cotriel não faz esse serviço, né? Nas unidades, nas filiais, o produtor, se comprar lá numa unidade X da Cotriel, no Pontão do Butiá, fazendo exemplo, né, ele tem que devolver lá no Pontão do Butiá e sim, né, a Cotriel trazer até o nosso posto. Mas no município de Espumoso, onde compor a sede, né, é de o produtor entregar onde ele comprou. Então a Cotriel não faz esse serviço, não faz esse recolhimento na propriedade, né? E se alguma pessoa, algum caminhão chegar na propriedade do produtor e dizer que está recebendo pela Cotriel, isso não é verdade, né? Então o produtor não cai nessa, porque não é isso que está acontecendo. Outra, dentro da normativa de 2020, nessa normativa hoje, quando o produtor for numa revenda e comprar um defensivo agrícola, né, nós temos 5 dias úteis para informar a Secretaria da Agricultura, né, mandar a nota fiscal, o nome do produtor e o receituário agronômico que esse produto for comprado. Quando o produtor vem fazer a devolução, a gente tem que dar um recibo para o produtor que a gente está recebendo, e recebendo dentro das normas de como ele deve ser recebida, que seria assim, as embalagens separadas, né, destampadas, com a tampa separada da embalagem e também furadas e feitas tríplice lavagem. A partir disso a gente consegue receber e dar o recibo para o produtor. No final da tarde, depois desse recebimento, a gente tem que lançar no sistema, né, o nome do produtor, o CPF e quantas embalagens foi devolvido, de acordo com aquele recibo da devolução do próprio produtor, né? O órgão fiscalizador, que é a Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, perante isso, ela consegue fazer uma triagem de quem está devolvendo, o produtor que está devolvendo a sua embalagem e o produtor que não está devolvendo. E a fiscalização é feita na propriedade do produtor. Se a secretaria identificar, com o Roger comprou defensivo e não tem recibo de devolução, ele vai na casa do produtor e o produtor deve ter em mãos o recibo, tá? No caso desse acontecimento aí, de ter outras pessoas recolhendo essas embalagens, eles não vão estar fornecendo o recibo. Então vai estar faltando o recibo para o produtor, em caso de uma fiscalização. Então a gente pede para o produtor devolver essas embalagens
dentro do posto nosso de recebimento, se for na unidade da Cotriel, né? Se for aquelas revendas conveniadas da Cotriel, entregar aqui no nosso posto e sair munidos do seu recibo que ele está fazendo a norma correta que a lei dos defensivos nos obriga a fazer. Então, repito, Roger, a Cotriel não recolhe embalagem vazia na propriedade do produtor. Bem, muito bem esclarecido, né? Até porque não teria lógica a gente conseguir fazer uma logística para passar na propriedade dos produtores, além da nossa área de abrangência, né, já ser bastante expressiva. Então tá bem esclarecido pelo Amarildo. A gente agradece então a Amarildo Provence, que é gerente de insumos da cooperativa, falando então sobre essa questão das embalagens vazias de defensivos agrícolas e também sobre as lavouras de soja e milho na região de abrangência da Cotriel.